A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 104º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, estamos iniciando a leitura no livro 2 de Samuel. Autor anônimo. Tema: o reinado de Davi. Data: fins do século X a.C. Considerações preliminares deste livro. Visto que 1ª e 2ª de Samuel eram originalmente um só livro do Antigo Testamento hebraico, conhece-se melhor o contexto de 2ª de Samuel pelo estudo da parte inicial de 1ª de Samuel. Nota-se que os eventos de 1ª de Samuel, que se estende do nascimento de Samuel à morte de Saul, abrangem quase um século de tempo. 2ª de Samuel registra somente o reinado de Davi, um período de 40 anos. Propósito: 2ª de Samuel continua a história profética do aspecto teocrático da monarquia de Israel, ilustra a fundo com exemplos do reinado de Davi e da sua vida pessoal as condições do concerto de Israel, conforme Moisés as definiu em Deuteronômio. A obediência ao concerto resulta em bênçãos divinas. O desprezo pela lei de Deus resulta em maldições e castigos. Deuteronômios capítulo 27 a 30. Visão panorâmica do livro. A história de Davi vai de 1ª de Samuel, capítulo 16, versículo 1, a 1ª de Reis, capítulo 2, versículo 11. O segundo livro de Samuel começa com a morte de Saul e a unção de Davi em Hebrom, como rei de Judá, por 7 anos e meio. O restante do livro ocupa-se dos 33 anos seguintes de Davi como rei de todo o Israel em Jerusalém. O ponto crítico do livro e da vida de Davi é seu adultério com Batseba e a morte de Urias. Antes desse capítulo sombrio, Davi representava muitos dos ideais de um rei teocrático. Com o favor, sabedoria e unção divinos, Davi capturou Jerusalém dos Jebuseus e fez dela sua capital. Trouxe a arca do concerto de volta a Jerusalém e em meio a grande regozijo e esplendor. E subjugou os inimigos de Israel, começando com os filisteus. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Sua firme liderança atraía valentes e inspirava total lealdade. Davi entendia que Deus o estabelecera rei sobre Israel e reconhecia abertamente o domínio de Deus sobre ele mesmo e sobre a nação. Deus prometeu profeticamente que um descendente de Davi se assentaria sobre o seu trono e que cumpriria perfeitamente o papel de rei teocrático. Entretanto, depois dos trágicos pecados de adultério e de homicídio cometidos por Davi, o fracasso moral e a rebelião acossaram a sua família e a nação inteira. Grande bênção nacional transformou-se em grande juízo nacional. Davi se arrependeu com grande sinceridade e experimentou a misericórdia do perdão divino. Mas as consequências de sua transgressão continuaram até o fim da sua vida e até mesmo depois. Mesmo assim, Deus não rejeitou Davi como rei, como rejeitou Saul. Realmente, o amor que Davi tinha a Deus, que estão registrados em seus salmos, e a sua aversão à idolatria fizeram dele o exemplo pelo qual todos os reis subsequentes de Israel foram medidos. 2ª de Samuel termina quando Davi compra a eira de Araúna, que veio a ser o local do futuro templo. Características especiais do livro de 2ª de Samuel. 5 fatos principais
assinalam 2 de Samuel. Primeiro, descreve os eventos principais do reinado de Davi, de 40 anos, inclusive sua tomada de Jerusalém, da mão dos jebuseus, convertendo-a no centro político e religioso de Israel. O período da sua vida situa-se exatamente entre Abraão e Jesus Cristo. Segundo, o ponto crítico do livro relata os pecados trágicos de Davi, envolvendo Batseba e seu marido Urias. Apesar de esses pecados de Davi terem sido cometidos em oculto, foram declarados abertamente por Deus nas diferentes faces da vida de Davi, pessoal, familiar e nacional. Terceiro, embora as Escrituras declarem com destaque que Davi era um homem segundo o coração de Deus, o favor divino deu lugar ao castigo e as bênçãos de Deus à maldição, depois dele pecar, conforme Moisés advertira a Israel. Quarto, os capítulos 12 a 21 descrevem o efeito em cadeia da transgressão de Davi sobre a sua família e sua nação. Isso revela que o bem-estar de um povo está fortemente vinculado à condição espiritual e moral do seu líder. Quinto e último, ressalta a lição moral perpétua de que o sucesso e a prosperidade, a miúde, levam ao enfraquecimento moral que, por sua vez, leva ao fracasso moral. Por último, o livro de 2 de Samuel e o Novo Testamento. O reinado de Davi, nos capítulos 1 a 10, é uma prefiguração do reino messiânico de Cristo, o estabelecimento de Jerusalém como a cidade santa e o estabelecimento do gracioso concerto davídico da parte de Deus e a promessa profética de um reino eterno. Apontavam para o perfeito Filho de Davi, Jesus Cristo, e seu reino presente e futuro, conforme revela o Novo Testamento. Para compreender melhor a aplicação do Novo Testamento com relação a Davi, ver a introdução à 1 de Samuel. Amém e graças a Deus.